E agora, nesta noite, temos a satisfação de ter conosco nossa irmã, nossa tarefeira, aqui da Casa de Jesus, a Rô Pacheco, que irá conversar com a gente sobre resiliência moral, que a espiritualidade te guia. Muito boa noite a todos, os nossos votos de paz e o nosso abraço fraterno em cada coração presente. Muito bem, vamos refletir sobre um tema bastante profundo. Certamente que todos aqueles que aqui se direcionam ao público vão falar de temas muito profundos, não é? Mas a palavra resiliência, atrelada à questão moral, ela quer dizer algo a mais. Essa palavra ela tem sua origem na língua latina, que vai indicar uma capacidade de determinadas materiais, porque esse termo ele foi usado principalmente no meio da química, para indicar características de materiais que, em submetidos a situações de muita pressão ou estresse, conseguiam voltar ao normal rapidamente. Então, mais tarde, esse termo começou a ser adotado em outros meios, dentro da biologia, da ecologia, porque alguns ambientes, alguns biomas, quando depois de sofrerem a depredação, conseguiam voltar à normalidade. Mais para frente, a psicologia, as áreas corporativas, os meios administrativos também fizeram uso da palavra para indicar determinados perfis de pessoas com capacidade resiliente, ou seja, alguém que é submetido a um estresse muito grande, a uma pressão, a um desafio, mas logo volta ao normal, certo? Ou seja, passa pela pressão e volta ao normal. Onde a gente vê um exemplo bem comum no nosso cotidiano, a característica do elástico, certo? A gente traciona o elástico, puxa, tira ele da sua situação normal, mas quando soltamos ele retoma aquela forma. E isso é resiliência. Mas resiliência moral é algo mais profundo. E nós fomos buscar, então, seguindo a linha de raciocínio de Emmanuel e depois de Humberto de Campos, uma figura notável, onde Emmanuel vai citar essa figura no livro que chama Caminho, Verdade e Vida, no item 92, para depois quem quiser pesquisar. Emmanuel vai dizer assim: ninguém de todos aqueles que seguiram o Evangelho, que seguiram Jesus, fez tanta violência a si mesmo para dar conclusão a esses propósitos na vida, senão Maria de Magdala. E Emmanuel completa: nem mesmo Paulo de Tarso fez esse mesmo trabalho interior, ou seja, nem ele mesmo se imputou tanta disciplina e violência no sentido da disciplina mesmo do mudar, senão ela. Por que ele faz esse comparativo? Porque Paulo de Tarso, a vida dele já era pautada por uma vida excessivamente até disciplinada, certo? A lei já era algo de cumprimento natural na sua rotina. Diferente dela, de onde Maria de Magdala vem? O que ela fazia? O que ela fazia mesmo? Quem era Maria Magdala? A gente conhece Maria de Magdala, porque ela vem da cidade de Magdala, mas a gente a chama vulgarmente de Maria Madalena, né? Maria Madalena era florista? Era dona de casa? Não, ela era uma mulher de vida muito difícil, porque não é uma vida fácil, é essa vida da prostituição e da drogadição que vem em conjunto. Mas vejamos, o que os espíritos vão nos dizer acerca das nossas viciações de qualquer ordem, sejam elas viciações da parte física, das dependências que nós criamos e as morais. E os espíritos vão dizer: não há vício mais difícil de ser sublimado do que aqueles ligados à sexolatria. Então, nós temos alguém que vem de um meio extremamente difícil de sair. Então, quando nós olhamos para Maria de Magdala, que a sua época já é uma figura ímpar, primeiro por ser mulher, e toda e qualquer mulher à época de Jesus era tratada como um bem, e o último da lista, não é o primeiro. Então, todo homem de negócios ou homem que tivesse posses ia nominando todas as suas posses e, por último, vinha a mulher, os filhos vinham antes, os homens, a mulher e depois as filhas, porque era dado em troca de algum dote, era uma moeda de troca. Então, uma mulher
de vida normal já era vista assim. E uma mulher voltada à prostituição? Se ela fosse pega em prostituição ou adultério, ela seria dilapidada em praça pública. Mas vejamos que Maria de Magdala, ela ocupa um lugar um tanto diferente dentro dessa estrutura social. Porque como ela é protegida pela alta sociedade romana, não pelas mulheres romanas, mas pelos homens que formavam a sua clientela, ela foi uma mulher que juntou alguma posse na vida. Ela tinha uma boa casa, quase que um pequeno castelo. Tinha roupas caras, excelentes tecidos, tinha escravos, perfumes raros. Então, ela vivia uma vida até de certa opulência. Então, esse é o nosso personagem que vai retratar bem esse processo de resiliência moral ao longo da sua jornada. Então, o primeiro evangelista que vai citar essa figura notável é Lucas. E Lucas vai falar de um encontro que Maria de Magdala tem com Jesus em Cafarnaum, onde ela passa por um processo de desobsessão, e ele diz: a mulher de Magdala, a Maria de Magdala, ao encontrar Jesus, ao encontrá-la, retira dela 7 daimons, 7 espíritos que estavam vinculados a ela. E por que os espíritos, que tipo de espírito, melhor dizendo, se vincularia a Maria de Magdala? Quem? Aqueles que estão buscando esses prazeres no mundo. Ora, se eu sou uma criatura desequilibrada dentro do campo da sexualidade, como eu desencarno? Como eu ingresso no mundo espiritual? Com as mesmas viciações. Se eu sou uma criatura vinculada a algum tipo de dependência, seja tabagista, no cigarro, no alcoolismo, em qualquer outra droga, se eu desencarno com essa dependência, como eu ingresso no plano espiritual? Da mesma forma. E, logicamente, se eu desencarno com essas necessidades, a quem eu me vinculo se eu continuo ainda independente? Com os afins, aqueles que irão me proporcionar os mesmos prazeres, certo? Então, lógico que a ela estavam vinculados, foram 7, né? Naquele momento. Então, quando a criatura ela vive um processo vicioso, como ficam os seus sentidos? Ela é lúcida ou ela é hebetada? Quando uma pessoa se embriaga, como que ela fica? Obnubilada, certo? Ela não tem lucidez. Então, a partir do momento em que se retiram esses hospedeiros, né? Esses comparsas, essas obsessões, ela é tomada de uma lucidez, como nunca na vida. Ela, quando retorna para a casa dela, ela já passa a olhar para aquele mundo, para aquele espaço, já com todas aquelas coisas que ela obtinha, que eram da sua posse, sem muito sentido. Ela questiona a sua vida, ela passa a questionar a forma pela qual ela havia vivido no primeiro contato com Jesus. E Lucas vai falar de uma outra narrativa. É preciso que a gente entenda a história dessa mulher. Então ele fala de uma situação onde acontece um banquete, famoso banquete de Naim, onde Jesus é recebido na casa de Simão, o fariseu. Há um protocolo na época de Jesus. Como nós, quando recebemos um visitante, nós temos algum protocolo, certo? A gente prepara uma boa comida, a gente prepara a casa, não é assim? A gente arruma a casa para receber o visitante ilustre, ou não? Sim, a gente faz isso. Mas Simão, o fariseu, não estava com uma boa intenção quando ele convida Jesus para vir à sua casa. Primeiro, ele quer pegar esse mestre em farsa. Ele acha que Jesus é um farsante, ele não acha que Jesus é o mestre. Então ele faz aquele convite para que Jesus caia em contradição. Então Jesus chega, Simão não faz absolutamente nada, mas vejamos que uma das condições normais da época é que os vizinhos poderiam chegar na janela e ver. Imagine isso acontecendo na nossa casa. Hoje você recebe um visitante e o vizinho pode chegar na porta e perguntar: quem é o seu visitante, né? Quem você está recebendo? Então isso era prática comum, até entrar dentro da casa podia. E o protocolo é: recebe o visitante, põe uma tina com água fresca, lava os pés, porque afinal de contas a gente está falando de uma área desértica da Palestina.
Então, lógico, se eu vou caminhar horas no sol a pino ou alguns minutos, eu quero mais uma aguinha fresca nos pés, né? E depois se dava o ósculo, o beijo e se ungia a testa. Esse é o protocolo. Recebia o visitante, ele era recebido dessa forma. Jesus entra na casa de Simão, ele não faz absolutamente nada. Mas ele se senta então para a refeição, senta com os pés para trás, ou seja, ele senta sobre os pés, e essa mulher, a Maria de Magdala, senta-se atrás de Jesus. E ela chora copiosamente, porque ela já havia recebido uma grande graça de Jesus. Ela chora e seca os pés de Jesus com os seus longos cabelos. Beija esses pés com extrema reverência e amor e gratidão a Jesus. E unge os pés do mestre com óleo caríssimo que ela levara num vidro de alabastro, uma peça rara também para a época. E Simão pensa, ele não fala, ele pensa, se ele fosse o mestre, ele saberia que ela era uma mulher de má vida. Então Jesus olha para Simão e diz: Simão, há um credor que tem 2 devedores. Um deve 500 denários e o outro deve 50. Esse credor perdoa a dívida desses devedores. Qual é o mais grato? Aquele que deve mais ou o que deve menos? O que deve mais. E ele responde isso. Simão responde a Jesus: Senhor, eu creio que o que deve mais é mais grato. E aí Jesus completa: Simão, eu cheguei em tua casa e tu não me fizeste absolutamente nada. Mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas, beijou os meus pés, me deu o ósculo nos pés, secou os meus pés com os cabelos, ungiu os meus pés com óleo caríssimo. E ele diz: Simão, quem ama muito tem muito mais pecados perdoados. Isso é algo muito profundo. E ele diz para Maria: Maria, vá em paz, porque todos os teus pecados foram perdoados. E todo mundo fica um burburinho: quem é este que é capaz de perdoar todos os pecados? Quem é esse? Então Maria sai desse repasto, desse jantar célebre em Naim, mais encorajada e questionando mais a sua vida, questionando todo esse caminho que ela tinha palmilhado até então, mas que não trouxera ao seu coração calma e paz. Ao contrário, esse caminho no mundo tempestuoso, nesse mundo de tanto conflito, a sua época, que não é diferente do nosso, um caminho de competitividade, um caminho onde se exaltam valores passageiros. Então ela volta para casa questionando tudo, e aquela vida não fazia o menor sentido para ela. Então, nós vamos encontrar a narrativa do terceiro encontro de Maria de Magdala com Jesus Cristo, na casa de Simão Pedro, o discípulo. Então, naquela noite, vamos imaginar, se já era difícil para uma mulher se posicionar numa sociedade de hierarquia absolutamente machista, vamos imaginar uma mulher de uma vida voltada à prostituição, tomando-se de uma coragem sobre-humana para pegar um barco à noite e ir à casa de Simão Pedro. E obviamente que ao chegar lá ela não foi recebida com flores, né? Ela foi recebida com olhares de extremo julgamento, que é o que muitas vezes nós fazemos. E muitas vezes sem pensar nós julgamos. Porque quando ela entra, Simão Pedro olha ela de cima e embaixo e ele pensa: o que essa mulher pecadora está fazendo aqui? Ele que é discípulo de Jesus. E aí a gente já começa a absorver que ensinamento profundo por trás dessa relação de Jesus com Maria de Magdala e dela com ele. Dessa relação de discípulo e mestre. Não como muita gente anuncia aí que Jesus teve um caso com Maria de Magdala. Isso é um despropósito total, é tirar Jesus da condição de espírito puro e colocá-lo na condição de um homem cheio de desejos, que não é o caso de Jesus,
que é o nosso modelo e guia, o construtor planetário, o arquiteto desse planeta, é um espírito cheio de desejos? Não. Nós somos as criaturas que ainda nos deixamos levar e caímos muitas vezes pelos nossos desejos desenfreados. Então, ela se imbui dessa coragem, porque ela já entendeu que a proposta de amor de Jesus para ela é outra, não é aquela que ela estava vivendo até então. E ela passa aquele umbral, ou seja, aquele lugar escuro, e se posiciona bem pertinho de Jesus, senta aos seus pés, porque essa é a conversa derradeira que ela tem assim com o Mestre tão intimamente. E ela se senta e ela toma de coragem e dirige a palavra a Jesus nessa noite. Porque quando Jesus falava e dava as respostas, muitas vezes particulares de um ou de outro, ele está respondendo as minhas perguntas. Ele está respondendo as perguntas de todos nós, porque nós somos a Maria de Magdala agora. Ela vai dizer a Jesus: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tudo isso é muito profundo. Tendes a clarevidência do céu e podeis adivinhar como eu tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, Mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então, primeiro, o que ela faz? Ela se reconhece como ela é mesma. Como ela é, naquele momento. Ela fala de tudo que ela sente e ela diz algo muito especial. Ela diz: Senhor, tu tendes a clarevidência do céu. Então, ela reconhece em Jesus algo muito especial, que Ele consegue nos ver na nossa, a todos nós. Jesus consegue nos ver na nossa mais profunda intimidade. E ela diz, né, eu sou a filha do pecado, porque é uma expressão muito comum na época, mas o pecador é aquele que tem condenação perpétua. Então, a princípio, ela dialoga, ela faz esse questionamento de Jesus, se colocando nessa pecadora de condenação perpétua. E ela diz, observai como eu tenho sede do verdadeiro amor. Ela também reconhece que ela está numa busca, porque quando nós fazemos uma escolha na nossa vida, por exemplo aqui, nenhum de nós presente faz uma escolha pensando que vai dar errado, né? Ou sim? Não, eu vou escolher estar com essa pessoa porque é a pessoa errada. Alguém faz uma escolha assim? Não. Eu vou escolher esse viés profissional porque vai dar tudo errado. Não. Nós fizemos uma escolha pensando no quê? Que é a melhor. Mesmo que por trás dessa escolha o caminho seja, entre aspas, torpe. Porque nós buscamos só uma coisa na vida. O que nós buscamos? Amor. Todos nós buscamos amor. Buscamos amar e buscamos ser amados. Depois a gente entende que o melhor é amar. Ser amado já fica uma coisa secundária na jornada. Na medida em que a gente vai aprofundando, que a proposta da vida é amar. Então ela diz a Jesus ainda, chorando, extremamente emocionada, porque ela se desnuda. Porque enquanto nós não olhamos para nós como nós somos e estamos, não se opera uma mudança verdadeira. E ela completa, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Ou seja, o que é o Evangelho? É um convite a uma mudança profunda de vida. E ela completa, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Será que nós, com as nossas imperfeições, somos criaturas aceitas nesse rebanho desse excelso pastor que é Jesus? Essa é a pergunta dela. Será que com as minhas imperfeições eu posso fazer algo útil para alguém? Será que mesmo cambaleante ainda, do jeito que eu caminho, eu consigo ser útil? Então, o que Jesus responde a ela? Maria, ele diz, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho,
porque escutaste a boa nova do reino de Deus, e Deus te abençoa as alegrias. Então aqui ele já faz uma mudança de paradigma, porque aquele que é vítima olha para onde? Para baixo. Aquele que reclama da vida olha para baixo. Mas Jesus diz o quê? Maria, levanta os olhos para onde? Para o céu. Já indicando uma estrutura interna de uma fé inabalável. Então ele diz, Deus, ele fala, te abençoa as alegrias. Mas ele faz uma diferenciação. Enquanto ela diz que ouviu o Evangelho, Jesus diz que ela escutou. Olha que interessante isso aqui. Porque ouvimos todos, certo? Quantas pessoas têm vindo aqui ouvindo palestra há meses, anos? Mas quem escutou? Porque quem escutou Jesus não é mais a mesma criatura. É impossível ser a mesma pessoa, porque a escuta, ela está no coração, não está no ouvido. Aqui a gente ouve, aqui a gente se instrui, mas onde a gente aprende o processo do amar na prática é por essa escuta e por essa mudança. E ele prossegue dizendo, porque quando ela fala que é uma filha do pecado, que é uma pecadora, esse pecado é eterno, esse pecado nos engessa. E ele completa dizendo, Deus te abençoe então as alegrias. Acaso, Maria, poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado a um pecado eterno? E às vezes nós fazemos isso. Aquele fulano lá não vai mudar nunca. Aquilo lá vai desencarnar 15 vezes desse jeito. Às vezes nós fazemos isso. Nós limitamos, nós encapsulamos as pessoas, às vezes sem falar. Às vezes a gente pensa, aquele fulano ali, Deus do céu, vai precisar muitas vidas. Então, cada frase de Jesus tem um ensinamento que a gente precisa refletir e meditar sobre. É muito profundo, isso é para o meu coração. E isso é para o coração de cada um. E ele fala, onde então o amor do nosso Pai, se a gente pensa num pecado eterno? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Olha que lindo! E ele fala, as ruínas somos nós, as criaturas humanas. Ele fala, as ruínas são as criaturas humanas. E as flores? As flores são as esperanças que nós temos em Deus, em formas de bênçãos que nos chamam e que caem sobre nós. Então, os chamados são infinitos nas nossas vidas. As oportunidades acontecem diariamente e muitas, de forma volumosa. Mas por que eu não escuto? Por que ainda nós achamos que o caminho ainda ideal é sofrer? Porque é a escolha de cada um de nós. E Jesus diz a ela, caminha, Maria. Sentes esse novo sol a iluminar-te o coração. Olha que estímulo. Caminha agora sob sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então ele está dando a grande alternativa. Nesse momento, quando Jesus fala e depois se replica infinitas vezes pelo verbo dos discípulos, que o amor cobre a multidão de pecados. Então nós temos a grande oportunidade de redenção, que é sofrer ou é amar? Amar. Amar é a melhor opção, mas a pergunta é, nós amamos? Fica a pergunta para nós todos. Mas ela continua, ela diz, Senhor, eu tenho amado e eu tenho sede de amor. Porque ela tem buscado o amor, mesmo naquela vida entorpecida ou não? Sim. Ela não escolheu aquele caminho porque ela achou que ia se dar mal. Ela escolheu aquele caminho porque ela achou o caminho mais adequado naquele momento. Mas nós mudamos de opinião ou não? Nós amadurecemos? Nós vamos vendo outras alternativas no caminho da vida. Então Jesus diz a ela, sim, ele fala, eu reconheço a sua sede de amor. Tua sede é real. Então ele fala que realmente ela estava numa busca autêntica, mas ele diz, o mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível. Compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita.
Ou seja, Jesus já está indicando um outro caminho para ela. Ela diz: tudo bem, Maria, eu entendo a sua sede, mas você caminhou pela porta larga, pelo caminho ou pela porta estreita? Porque esse mundo nos vicia. Jesus fala o quê? Que o mundo nos vicia, ou não? Muito facilmente. Quando a gente vê, nós criamos necessidades absurdas, mas que não são as necessidades reais do nosso espírito. São necessidades por convenções. E estar no mundo é maravilhoso, sem sombra de dúvida. Mas nós temos que aprender a viver no mundo sem realmente sermos do mundo. Nós não somos criaturas materiais, nós somos criaturas espirituais, vivendo a experiência na matéria por um período curto. E a tendência é que cada vez mais nós vamos sutilizando essas necessidades. E Jesus diz para ela que a virtude foi transformada na porta larga da conveniência própria. Isso é muito verdade. Porque quando é para mim, a justiça tem que ser aplicada de um jeito diferente que para o outro. Porque se é o meu filho que vai para o presídio, eu vou procurar o melhor advogado. Mas se é o filho do vizinho, ele que se lixe lá na prisão. É isso que Jesus diz, que nós estamos adequando a virtude de acordo com a minha necessidade, que não precisa fazer esforço nenhum para ser uma pessoa virtuosa. E ele diz: o que verdadeiramente ama, conhece realmente a renúncia. É preciso renunciar a algo, e ele vai explicar depois para ela o que nós precisamos renunciar no mundo. O amor, diz Jesus, o amor sincero, ele não está pautado em exigências passageiras, mas num amor que se aprofunda, que se perpetua. E aí ela pergunta a Jesus: mas que história é essa então, de que esse amor tem uma renúncia? E ela pergunta: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Então esse amor real, que tocou tanto o coração dela, ela pergunta: mas eu vou precisar fazer um sacrifício, Senhor? E Jesus vai dizer a ela uma frase profundíssima, que se pudermos levar para a nossa reflexão diária, a gente precisa levar. Jesus vai dizer a ela: Maria, somente o sacrifício tem o divino mistério da vida. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. E por que isso? Como que a gente vai entender isso? Então quer dizer que para eu amar verdadeiramente, para eu chegar nesse nível de amor, vai ter uma parcela de sacrifício? Sim e sim, não há outro caminho. Então, como que a gente pode entender isso? Por que o sacrifício me traz um ganho? Ora, se você for ao seu médico ou ao profissional de saúde que o acompanha, o médico vai olhar os seus exames, muitas vezes vai dizer: olha, fulano, você precisa tirar o açúcar da sua dieta para melhorar aqui, a gordura. E são coisas que a gente gosta muito. Docinho, né? Coisinha. Mas aí o médico diz: ó, para melhorar você precisa tirar. Quando eu tiro o açúcar, é ou não é um sacrifício? Pense numa coisa que você gosta muito de comer ou beber, e o médico diz para você: fulano e fulana, você precisa tirar isso da sua dieta para ter uma melhora substancial de saúde. Fica todo mundo desenchavido, né? Todo mundo fica com uma carinha assim para baixo. Mas, depois passado o tempo dessa prática, eu volto ao médico com os novos exames e ele diz o quê? Se eu cumprir a dieta, ele diz o quê? Parabéns! Olha o que você fez. Ou seja, o que o sacrifício gera na minha vida? Sempre um benefício. Sempre. Aqui nós estamos falando de um exemplo da nossa rotina, do nosso cotidiano. Mas Jesus está dizendo a ela: Maria, você vai ter que abandonar a sua vida. Ela não abandonou o açúcar. Ela abandonou uma série de vícios. Vícios morais. Jesus diz a ela: Maria, para você ter uma grande mudança na sua vida, abandone a vida que você está tendo. Se torne uma pessoa livre, se torne uma pessoa autônoma, dona da sua essência, gestora da sua existência. Porque é esse o convite do Espiritismo para nós. É uma mudança.
E Jesus vai dando um exemplo para ela das grandes lutas no mundo, que muitas vezes esses homens, esses heróis que caminham por sob os cadáveres, aqueles que mataram, esses pensam que são grandes heróis, e Jesus diz, mas às vezes aqueles que estão lá no chão são os verdadeiros heróis. E ele lembra das mulheres que ficam em casa sem os seus maridos, sem os seus filhos. E Jesus fala desse amor maternal e ela lamenta nesse momento, ela diz, Senhor, eu não posso ser mãe. Eu não posso viver essa experiência do amor, porque o amor tem muitas expressões. E Jesus diz a ela, Maria, mas tu podes ser a mãe dos filhos do mundo. Tu podes ser a mãe de todos aqueles que precisarem de ti. Então ela se anima nesse diálogo, né? Porque Jesus abre uma nova frente para ela. Enche esse coração de esperanças e ela vai se fortalecendo e ao final ela pergunta, mas Senhor, e quando tu partires, quando nós ficarmos sem você, sem esse sol acalentador da nossa escuridão? E ele diz, certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. E ele diz a ela, quanto ao futuro, com o íntimo de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz, ou melhor, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Então Jesus fala para ela aqui, estaremos sempre juntos. Não vai faltar oportunidade para quem realmente queira se regenerar, porque ele fala aqui, ó, infinitas perspectivas. Então nós não podemos reclamar, porque a pessoa queixosa e que está ainda na postura de vítima, não está olhando para onde deve olhar. Porque quando Jesus diz, coloca Deus acima de qualquer coisa, porque quando eu coloco Deus acima de qualquer coisa, eu glorifico, eu agradeço. E eu coloco a confiança onde? Em mim mesmo, nessas potências que estão em mim. Vai Maria, ele diz, sacrifica-te e ama. Então aquele dia foi decisivo na vida dela. E no diálogo com Jesus, Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho. E assim ela fez, ela vendeu tudo, ela deu às suas irmãs de trabalho anterior, ou seja, ela foi em busca dessas mulheres da prostituição, orienta essas pessoas, dá tudo, ela se desfaz de toda a sua riqueza e vai trabalhar nas tarefas mais singelas que se pode imaginar na época. Ela vira praticamente uma escrava. Então, nós vamos ter um outro momento de Maria de Magdala com Jesus que é célebre. No horto. Jesus passa pelo Calvário, ela é uma daquelas mulheres que acompanha todo o processo do Calvário do Mestre, está ao lado de Maria de Nazaré, que a acolhe e é uma pessoa a qual ela devota um amor muito profundo, mas então, passados os dias, ela sente uma saudade imensa de Jesus, e ela vai ao horto, e lá chegando ela vê um homem trajado simplesmente, e ela pensa que esse homem é aquele que cuida, que faz a manutenção dos jardins. Mas ela escuta aquela voz arrebatadora dizendo a ela, Maria. E quando ela se volta, lógico, ela reconhece Jesus, ela diz, Rabone, né? A forma de chamar amorosamente o mestre. E quando ela se aproxima, ele diz, não me toque que eu não estou pronto ainda. Vá aos outros e diga que eu estarei com eles em breve. E lógico que a estratégia de Jesus foi brilhante, porque ele fala isso para uma mulher, né? Talvez se falasse a Pedro não daria tão certo. Talvez a gente estivesse esperando a boa nova até hoje. Então mulher é melhor que WhatsApp, convenhamos. Então Maria de Magdala sai dali, imagine, vamos imaginar. Aí nós já temos uma grande lição de Jesus, não é incrível? Ele não apareceu para sua mãe. Ele não apareceu para o João, que era o seu discípulo tão amado, ou para Pedro, que seria a pedra angular do Evangelho. Mas por que ele aparece para essa mulher? Para aquela que não tem nenhuma chance na sociedade de ser coisa alguma? Não é um exemplo para nós, para que a gente mude o olhar diante daqueles que às vezes nós condenamos?
E nós condenamos muitos, e muitos perfis de pessoas. E Jesus nunca julgou ninguém, nem condenou, ao contrário. Ele se apresenta para Maria de Magdala como a porta-voz da vida imortal. E diz a ela, vá aos outros e diga a eles que eu estarei com eles em breve. E ela fez isso. E todos acreditaram nela, né? Mais uma vez ela foi julgada. Mas imagina se o mestre iria aparecer para uma mulher assim como você. E mais uma vez ela sofre aquele choque. E é exercitada mais uma vez na sua resiliência. Na sua capacidade de sofrer aquela bofetada que não foi literal, mas foi na palavra e no pensamento. E dali a alguns dias Jesus estava com eles. E todos a olham tipo, tudo bem, né? E Jesus ali dá algumas coordenadas de como ficariam os grupos, de como se daria o processo seguinte. E ela várias vezes tenta se unir a alguns discípulos e nunca é aceita, lógico. Porque é uma mulher, é uma ex-prostituta, uma mulher sofrida, julgada, mas ela nunca desanimou. Porque quem serve Jesus serve de pé. Se arrasta se for preciso, mas uma vez que a gente escutou realmente Jesus, a gente segue. Não há outra alternativa. Não há outra alternativa, é para frente. Então há um momento onde ela, na cidade onde ela trabalha, que é a cidade de Dalmanuta, fazendo ali os serviços mais humildes, chega nessa cidade um grupo de leprosos. E vejamos, né? Os leprosos também não são acolhidos com beijos e abraços, né? Os soldados que fazem a vigilância da cidade, ao ver o grupamento de leprosos, faz o quê? E ela está perto, e ela vê aquele movimento, e escuta que eles perguntam, e onde está o Rabone, onde está o mestre? Aquele que faz os paralíticos andarem, aqueles que curam os leprosos, nós viemos em busca dessa cura. E os soldados vão empurrando, e ela lembra de Jesus, Maria, tu podes ser a mãe dos filhos do mundo. E ela pensa, por que não? Então ela reúne aquele grupo embaixo de uma sombra de uma árvore, e ela dá a sua primeira palestra. Então ela fala àqueles corações combalidos, outro grupo de execrados pela sociedade, enchendo aqueles corações de esperança, falando que o mestre disse que nós viemos vencer o mundo, que quando nós passamos pelos nossos sofrimentos, nós seremos consolados nos nossos sofrimentos, certamente. Bem-aventurados os que sofrem, porque receberão consolo. Bem-aventurados os que sofrem injustiça, porque eles serão acolhidos pela justiça, não dessa terra, mas dessa promessa divina, o qual Jesus falou tão completamente para todos nós. Então aqueles corações se robustecem com a fala de Maria de Magdala, e eles vão seguindo, porque eles vão sendo enxovalhados pelos soldados romanos. E mais uma vez aquela voz de Jesus vem aos seus ouvidos dizendo, Maria, seja mãe dos infortunados do mundo. E ela pensa, por que não? E ela vai e pede licença e se junta àquele agrupamento e segue para uma região perto da Idumeia, próximo de Jerusalém, onde havia um grande vale denominado Vale dos Leprosos. E ali ela prega a esses que ela diz, irmãos, por algum período da sua vida, por um longo período até. Mas numa manhã ela acorda com a mancha violácea na sua pele e naquele dia ela fala a eles, hoje eu posso dizer realmente irmãos. E ela fala isso com alegria, porque ela lembra quando Jesus diz a ela, Maria, felizes aqueles que se imolam, felizes aqueles que se sacrificam. Então quando ela vê aquela mancha na pele dela, iniciando o processo da lepra, ela pensa, chegou a minha hora. E todo o sacrifício anterior que ela já passara. Mas vamos pensar, chega-se numa culminância muitas vezes. Então ela fala a esses irmãos, eu vou
a Éfeso visitar meus afetos do coração. Ela então se refere a Maria de Nazaré e a João Evangelista. E todos a abraçam, eles a chamavam de mãe. E dão a ela moedinhas que foram recolhidas pela esmola, o pão seco, as frutas secas. E ela se mune. E vejamos quantos quilômetros de Jerusalém a Éfeso? 1.800 quilômetros. Como ela fez, dá para fazer por mar, mas por terra é esse percurso. E mesmo que seja feito por mar, vamos pensar, uma mulher que sofreu todo tipo de assédio quando abandonou a prostituição, porque os seus clientes não deixaram ela em paz. Sofreu todo tipo de crítica pela vida que levara, foi incompreendida, foi julgada por todos os discípulos praticamente, pela sociedade, pelo mundo. Ela teria todos os motivos para se vitimizar, ela teria muitos. Mas ela entendeu que o discípulo do Cristo não se vitimiza, que nós somos os criadores do nosso caminho. Então ela empreende essa viagem a muito custo. Vamos imaginar tudo que ela passou nesse percurso, nesses 1.800 quilômetros que sejam. E quando ela chega às portas de Éfeso, ela cai. Não há mais forças naquele corpo. Sofrido, alquebrantado. Imagine que coragem dessa pessoa. Realmente ela é um grande exemplo de resiliência moral para nós todos. Que reclamamos às vezes, que às vezes somos incapazes de continuar num grupo porque tem divergência de pensamento. Somos incapazes às vezes de continuar uma relação de amizade porque aquela pessoa não concorda com o nosso ponto de vista. Brigamos com um familiar muitas vezes porque falta exatamente esse espírito humilde dentro de nós. E isso são os nossos exercícios. Onde a gente é exercitado? Exatamente aí, nesses desafios. Então Maria de Magdala cai e é acolhida por um grupo de cristãos. Ainda ela consegue falar com Maria e João, mas vai chegando ao ponto que ela está na iminência de desencarnar. E Humberto de Campos, então, vai narrar belamente esse momento final. Uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante os seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé e o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu semblante, seu olhar tinha um reflexo do céu e o seu semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor, Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste pela porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E a história termina. E a gente pensa, quantos foram recebidos por Jesus? Quantos de nós queremos ser recebidos pelos nossos amores, quando a gente chegar no final dessa trajetória, dessa existência? Quantos de nós gostaríamos de chegar ali e ver alguém conhecido dizendo para nós: vem Rosemary, vem Rossol, vem Giana, vem Maria, você amou, você passou a porta estreita, você é aquele que completou essa existência com êxito. Quando estivemos em Verona, em fevereiro desse ano, na Itália, fazendo um trabalho voluntário com as palestras espíritas, e não por coincidência foi escolhida esse tema para a palestra lá.
E depois que falamos, assim, foi muito emocionante, porque o tema é emocionante. Esse tema nos faz fazer um mergulho dentro do nosso mundo íntimo, mas sem que nós nos culpemos. Ao contrário, a gente visita o mundo íntimo e pensa, agora eu vou mudar, agora é para valer. Aí cai de novo, levanta e recomeça. E é assim. Então, ao final, a pessoa responsável pelo movimento espírita da cidade de Verona fala: eu sou uma ex-prostituta. Eu nunca tinha comentado isso com ninguém, mas a doutrina dos espíritos fez com que eu mudasse a minha vida. Me tirou desse lugar onde eu passei tanto tempo. E foi uma comoção geral, todos choramos, porque a gente viu um depoimento de uma mulher brasileira que foi para a Europa e que lá se prostituiu, mas que, no entanto, ela disse hoje é a coordenadora do movimento espírita dessa cidade. Então, como não, gente? Como nós podemos perder as nossas esperanças? Nunca. Como nós podemos desfalecer? Nunca. Nós vamos ter momentos conturbados, sim, vários. Nós não sabemos que provas nos aguardam, mas quem serve Jesus, serve de pé. E o melhor sempre é servir, porque quando nós encontramos Jesus, é impossível não mudar. Então, que a gente se espelhe nesse bom exemplo e que nós possamos seguir mais encorajados, mais gratos e mais felizes no nosso caminho. Muito grata pela atenção de todos. Obrigado, Rô, por essas reflexões, esses esclarecimentos tão importantes. Que a espiritualidade continue lhe guiando nesse propósito e que nós possamos ouvir com nossos corações, né?